conversar agora sobre menstruação excessiva, o papo agora é justamente com você, mulher, diretamente com você. Será que tem como a gente saber se a quantidade de sangue que a gente perde durante o ciclo menstrual, será que tá normal? Quando que a gente percebe que tem algum problema? Para falar sobre esse assunto, o doutor José Bento está com a gente hoje. Você tá bem? Como vai? Tá Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo jóia? Obrigado. Vamos falar sobre esse assunto extremamente importante. Tô vendo aqui que tem várias ilustrações para a gente entender um pouquinho mais. Eu sei que a quantidade de sangue que a gente perde ao longo do período menstrual é muito difícil de quantificar. Mas existe uma média? Então, existe uma média por mulher. Então, se a mulher, por exemplo, ela perde de 2 a 7 dias de sangramento, mas um sangramento que ela já está acostumada a trocar um absorvente a cada 3 horas, a cada 4 horas, que ela não acorde à noite, por exemplo, para trocar um absorvente, que esse sangue menstrual não vaze pelo absorvente. Então, é um sangramento normal para ela. Tá. Mas se isso muda, então, por exemplo, ela sangrava durante 4 dias e ela começa a sangrar durante 6. Ela trocava um absorvente a cada 4 horas durante o dia e ela começa a trocar a cada 2. Ela tem que levantar à noite para trocar o absorvente, colocar uma dupla proteção. Ela, a cada 25 dias ela menstrua, ela está menstruando a cada 30 dias. Então, alguma coisa está errada. Isso mostra que ela não deve estar ovulando de uma maneira adequada. Isso mostra que ela pode estar apresentando um mioma do útero, uma alteração do útero anatômica. Isso mostra que ela pode estar tendo um pólipo. Isso mostra que ela pode estar tendo uma endometriose, ela pode estar tendo uma adenomiose, ela pode estar tendo uma lesão no colo do útero que deve ser investigada. Então, qualquer mudança no padrão vascular, no padrão menstrual dessa mulher, ela precisa procurar uma ajuda médica. Tem que ser observada, né? Porque pode ser uma lista de problemas. Mas você está falando de uma mudança que pode acontecer no padrão. Exato. Existe alguma chance dessa mulher ter um padrão de menstruação excessiva? Existe. Sempre ter uma menstruação muito forte? Normalmente, quanto que uma mulher perde de sangue? Né? De 80 a 100 ml, mais ou menos, de sangue por ciclo menstrual. Isso dá mais ou menos meio copo até um copo daquele copo de padaria. Daquele copo de padaria de tomar média. Aquele americano que a gente chama. Americano. Tá, do exatamente. Café. Então, esse copo seria a média. Agora, pode ser uma média alta, a mulher pode ter um sangramento maior, porque é o seguinte, qual que é o normal? A mulher, ela calçar 34 ou ela calçar 42? Os dois são normais, isso depende muito do tamanho do pé dela. É normal para ela. Exatamente, isso depende do útero. O útero pode ser um pouquinho maior, tá, principalmente para mulheres que tiveram filhos, 2, 3, 4 filhos. Então, essa mulher vai sangrar um pouco mais, porque a área de descamação interna do útero vai ser uma área maior. Então, ela vai ter um sangramento maior e para ela é absolutamente normal. Tá. Mas, pode ser fora do padrão ou da média, exato, mas para ela aquilo é um padrão. Quando há uma mudança nesse padrão, é que ela deve procurar ajuda, porque alguma coisa... Porque a menstruação é uma maneira da mulher saber se está tudo correndo bem com ela, do ponto de vista hormonal, por exemplo. E ovulatório também. Se os genitais internos dela, ovulatório, se ela está ovulando, se os genitais internos dela estão em ordem. Porque se não tem uma mudança no fluxo menstrual, raramente ela tem um mioma. Pode ser ter um mioma, uns miomas que podem crescer para fora do útero, mas normalmente não. Normalmente ela menstrua adequadamente. O problema é que hoje, com os métodos contraceptivos, a mulher começa a ter um fluxo menstrual diferente por causa do método contraceptivo. Por exemplo, ela usa um DIU não medicado. Ela vai aumentar a quantidade de cólica, ela vai aumentar o fluxo menstrual, normalmente aumenta. O DIU sem hormônio, né? O que tem hormônio, o que não tem é assim, o que tem hormônio diminui o fluxo. 70% das mulheres param de menstruar. Pode trazer amenorreia, inclusive, aí, que é maravilhoso. Exato, e você aí perde esse termômetro da saúde genital da mulher. Por isso que é tão importante procurar um médico sempre que há uma mudança no padrão ou alguma cólica diferente.
Tá certo. Bom, então a gente tem aquelas mulheres que vão perceber uma mudança de padrão e precisam procurar ajuda, e tem aquelas que, mesmo sendo padrão e se sentindo incomodadas com esse excesso de menstruação e de volume menstrual, podem procurar ajuda também para reduzir esse fluxo com algumas ferramentas, alguns recursos que a medicina já dispõe, ainda bem. Isso é muito comum com 35 anos, 40 anos de idade. Isso é comprovadamente, nós temos um aumento de estrogênio em relação à progesterona. A mulher tem 2 hormônios básicos durante o ciclo menstrual. Um aumento de estrógeno, ela ovula, começa a produção de progesterona. A progesterona é um antiestrogênico, cai a quantidade de estrogênio. Então, esse é o ciclo menstrual normal. Mas, quando a mulher tem 35 anos de idade, 40 anos de idade, ela tem uma insuficiência de progesterona. Então ela começa a ter um excesso de estrogênio, porque não tem a progesterona para combater esse estrogênio. Aí ela começa a ter as doenças estrogênio dependentes. Quais são? Mioma, pólipo, endometriose, adenomiose, e tudo isso faz o quê? Sangrar mais. Então, por isso que é importante, quando ela começar a ter uma mudança de padrão, que ela perceber que está diminuindo a quantidade de progesterona em relação ao estrogênio, ela procura um médico. E aí ela pode colocar, por exemplo, o DIU medicado, ela vai evitar essas doenças. Tá certo. Então, a gente trouxe aqui, que eu achei bem interessante, alguns absorventes, e eles são com lantejoulas. Como vocês em casa conseguem perceber, como se fossem os coágulozinhos, né? Da menstruação. É verdade. A gente colocou quantidades diferentes aqui de lantejoula em cada absorvente para mostrar. Aqui seria, qual desses ciclos ou dessas quantidades a gente pode considerar normal? Todos são normais. Depende da mulher. Depende da mulher, exatamente. E depende também uma coisa, do início do fluxo. Normalmente o início é mais escuro, porque o sangue é um sangue menor, é uma descamação menor do endométrio. Então tem um fluxo escuro. Depois ele se torna mais vivo, mais sanguíneo, e depois ele fica escuro novamente e termina. Esse é o fluxo normal. Toda mulher tem uma substância que é um anticoagulante dentro da vagina, para não deixar que esse sangue menstrual coagule dentro dela. Quando esse fluxo é muito grande, esse anticoagulante não dá conta. Então ela começa a ter perdas de coágulos. Coágulos que podem ser, por exemplo, do tamanho de um limão, coágulos que podem ser do tamanho de uma azeitona, ou coágulos que podem ser do tamanho de uma moedinha, uma moedinha pequenininha. Mas coágulo não é normal. Não é normal. Não é normal. Ele é o quê? Ele é uma aumento do fluxo. Demonstração de que o fluxo está muito maior do que o seu corpo está conseguindo dar conta. Mas aí você pode falar assim, poxa, mas é difícil medir a quantidade. Ninguém vai pegar e vai espremer ou absorver e saber quanto que está perdendo de sangue. Então, como que você pode avaliar? Através da troca de absorvente. Sim. Então, se você começar a trocar a cada hora o absorvente, né? Até a cada 2 horas. Se você começar a trocar à noite, 3, 4 vezes por noite, se você tiver que fazer um absorvente interno, um absorvente externo, uma dupla proteção, alguma coisa está errada. Tem que procurar um médico. Tá certo. O que seria uma média saudável de absorventes por dia? 7? A cada 3 horas. A cada 3 horas. A cada 3, 4 horas é o saudável. Tá certo, então. Vamos dar uma olhada? A gente tem aqui algumas imagens para o pessoal entender um pouco mais sobre essas doenças que você comentou, né? Que são essas doenças muitas vezes causadas por essa desregulação hormonal, podemos chamar assim. E aí a gente tem a diferença entre endometriose e adenomiose. Conta pra gente, doutor. Bom, o que é endometriose? Endometriose é quando o endométrio, aquela camada interna do útero que descama. Posso levantar para mostrar? Acho que fica mais fácil. Dá licença. Fica bem mais fácil de entender, né? Do que ficar aquilo ali que está na esquerda, no cantinho. Fica à vontade. Professor, olha só. O que é então a menstruação? Menstruação, então, é descamação dessa camada interna do útero, né? Quando o óvulo sai daqui e não encontra o espermatozoide aqui na trompa, ele vai caminhando, não foi fecundado, então há uma descamação e o óvulo sai sozinho pelo... na verdade, alguns poetas chamam a menstruação de o útero que chora uma gravidez que não veio. É bem poético, né? De fato. Mas é isso que acontece, há essa descamação. Só que é endométrio. Quando esse endométrio vem para fora do útero, vem para o ovário, vem para a trompa, vem para a musculatura do útero, isso chama-se endometriose. Endometriose externa é quando vem para fora do útero.
interna é a adenomiose que vai para a musculatura. Ah, tá. Agora, isso aqui dói. Mas Porque endometriose imagina- também pode ser interna na parede do útero ou externa, então. E Pode, adenomiose pode, na por musculatura. exemplo. Isso aqui é endometriose. Tá. Isso aqui é endometriose. Isso aqui é endometriose. Às vezes, esse endométrio vai para trás aqui, atrás do útero. Como chama essa região aqui atrás? Fundo de saco de Douglas. Ficou tão famoso com aquele episódio que teve do rapaz que teve relação. Na relação rompeu o fundo de saco de Douglas. E aí a menina teve uma hemorragia e morreu. Ah, e esse agora do jogador de futebol? É. Sim, É sim, aqui fiquei atrás, sabendo ó. dessa É história. nessa região, aqui atrás, é o fundo de saco de Douglas. Por que ocorre mais endometriose no fundo de saco de Douglas? Porque o endométrio, quando ele sai aqui na menstruação, ele sai pela trompa também. Ele sai pela trompa e esse sangue escorre e vai se acumular aqui. E aí ele gruda e acaba se desenvolvendo. Então E isso dói. aqui dá dor, incomoda, principalmente o quê? Na relação sexual. Tá. E é cirúrgico? Cirúrgico. A resolução tem que ser E cirúrgica. existem tratamentos clínicos também. A gente sempre tenta um tratamento clínico. Mas quando não dá, a dor é muito grande, é cirurgia. Tá. E existem graus diferentes de endometriose, endometriose leve, mais Existe a forte? endometriose profunda, quando esse endométrio vai na bexiga, vai no intestino, ele penetra o intestino como se fosse um câncer. Ele vai avançar, não é câncer, não tem nada a ver com câncer, mas ele funciona como se fosse um câncer. E às vezes precisa tirar uma parte do intestino de tão comprometido que fica o intestino. Tá. Tá bom. Por isso que é sempre bom a gente estar Por isso, fazendo é que controle. Quando começa com cólica, quando começa com aumento do fluxo, ela percebe, ela tem que ir no médico. Porque quando tá esses focos pequenininhos, a gente consegue tratar clinicamente, não precisa operar. Tá. Mas quando já tem um desenvolvimento muito grande, aí não tem jeito, aí é cirurgia. Vamos continuar a aula, doutor? Quero Bora. mostrar agora a imagem do mioma. Ah, vamos ver. Ah, o mioma. Olha, Tá o cheio mioma. de mioma. O mioma é o Esse tá tumor, cheio, não tá? é o tumor benigno mais comum da genitália feminina. Ah. Isso é muito comum. Existem mais mulheres com mioma do que mulheres sem mioma. Ah, verdade? 70, 80% das mulheres têm mioma. Costuma depois de uma aparecer em certa que idade? Mais ou menos 40, 45 anos de idade. Por quê? Por causa daquele desequilíbrio da progesterona e estrogênio. Aí começa a aparecer o mioma. Muito bem. Só que a grande maioria dos miomas, eles não crescem. Eles ficam pequenininhos, eles não dão sintomas. É a grande maioria. Eles só querem morar lá. 20% deles aumentam. Eles aumentam. E às vezes o útero pare o mioma. Isso aqui é um mioma parido. Olha só. Nossa. Saiu pelo colo do útero, é um mioma, parece a cabeça do nenê. Sim, sim. Isso aqui sangra. Esse aqui sangra. Esse aqui sangra muito e dá E muita eles continuam cólica. crescendo também. Eles podem crescer ou não. Ah. Então, por exemplo, você vai no médico. Você fala assim, doutor, eu vim fazer o controle, ele faz um ultrassom, faz exame de toque, faz um ultrassom, fala assim, olha, você tem um miomazinho pequenininho, de 1 centímetro. Ah, muito bem. Tem que fazer alguma coisa? Não, não tem que fazer nada, você não tem sintoma, tá tudo bem, então tudo bem. Voltou dali 1 ano. Esse mioma cresceu para 2 centímetros. Opa, está crescendo. Então você pode ter uma alteração genética, você pode ter uma tendência desse mioma crescer. Então, precisa ser feito alguma coisa. O quê? Diminuir a quantidade de estrogênio. Então, colocar aquele DIU medicado, tomar progesterona. Quer dizer, não ficar só fazendo ultrassom. Não ficar só fazendo ultrassom achando que o ultrassom vai curar o mioma. Não, o ultrassom só serve para fazer o diagnóstico. Tá. Mas não é tratamento de mioma. Então, os miomas, eles podem ficar dentro, fora Eles do podem- útero também, Eles podem ficar na dentro, musculatura. é o submucoso. Fora, subseroso. Ah. Intramural, 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 intramural. E pode ser problema para a mulher engravidar. Ali nas trompas não é nada, não tem nada a ver com mioma ali. Esse aqui é o ovário. Ali é o ovário. Ováriozinho, Tá. aqui a trompa, bonitinho. Então, existem alguns casos de mioma também no ovário, mas são mais raros. O mais frequente é no útero. E aí, dependendo do tamanho, ele pode ser intratável clinicamente e precisar de cirurgia? Sim, clinicamente você pode tratar quando ele é pequenininho. Agora, um mioma desse aqui, dentro do útero, isso aqui dói, aumenta o fluxo, isso aqui precisa tirar. Pode ser tirado por histeroscopia, uma maneira menos agressiva para tirar. E aí só tira o mioma. Tá. Agora, se você deixa, esse mioma cresce,
chega uma hora, você não consegue mais fazer uma cirurgia conservadora, porque ele compromete todo o útero. Se você pensa em ter filhos e se você tem mioma, você tem que procurar ajuda o mais rápido possível, porque é muito mais fácil tirar um miominha desse por videolaparoscopia ou desse do que tem miomas do tamanho de uma melancia, pra você ter uma ideia. E pode perder o órgão muitas vezes, né, doutor? Não pode ter medo, né, de tratar. Às vezes a paciente tem medo, eu não procurei porque eu tinha medo. Que tipo de cirurgia fazer, se é cirurgia, se não era cirurgia. Pode ter medo, você tem que enfrentar o obstáculo. Tá bom. E os pólipos, qual é a diferença então? O pólipo é muito parecido, muito parecido com aquele miomazinho lá dentro do útero. O tipo de célula que é diferente. O mioma são células musculares e o pólipo são células glandulares. Então ele aumenta pouco. O problema do pólipo é que ele pode sofrer uma degeneração e se tornar um câncer. Ele pode se transformar num câncer maligno. É, maligno. Então, a grande maioria dos pólipos são benignos. A grande maioria, eu diria que 99%, 98%. Mas, se ele cresce e começa a dar sintoma, cólica e aumento do fluxo, precisa ser retirado. E a retirada é muito simples, por histeroscopia. O pólipo pode aparecer em qualquer lugar da nossa mucosa. Pode aparecer na garganta, no estômago, no intestino e pode aparecer no útero. No útero, aqui no fundo do útero, lateralmente e no colo do útero. Tá. Esses são simples de serem retirados? Super simples. Como, por exemplo, a gente ouve falar dos pólipos no intestino, na parede do intestino, que são retirados durante uma colonoscopia. Aqui também é a mesma forma? Também, mesma coisa. Histeroscopia, anestesia é a mesma, o propofol, faz um centro cirúrgico simples, com toda estrutura e tal, mas é uma coisa bem simples, bem fácil, coisa de 10 minutos tira esse pólipo. E o que são os cistos? Pode sentar, doutor, fica à vontade. Obrigada, viu, pela aula maravilhosa. Agora, quando a gente fala em cistos, a ponto de falar sobre ovários policísticos, o que significa isso? E qual a diferença entre essas situações que a gente falou? O ovário policístico dá uma amenorreia, atraso na menstruação. Esse atraso da menstruação pode ser de 2 meses, 3 meses, tem mulheres que ficam 6 meses sem sangrar. É uma síndrome metabólica, onde a mulher tem uma dificuldade para colocar a glicose para dentro da célula, produz muita insulina, esse excesso de insulina produzida pelo pâncreas vai no ovário e altera toda a formação hormonal desse ovário e faz com que então ela tenha aumento de androgênios, testosterona, então aumento de acne, pelo, ela fica mais gordinha e tem atrasos menstruais. É a síndrome do ovário policístico. Tem cura? Não tem cura. Tem controle. E como é que é esse controle? Primeiro, mudança de hábito, atividade física e algumas medicações que o médico vai dar para facilitar a entrada dessa glicose para dentro da célula e baixar a insulina. Tá certo, que seria justamente o contrário, né? A gente está falando aqui de menstruação excessiva, no caso do ovário policístico, causa amenorreia muitas vezes, que é a ausência de menstruação. O excesso da menstruação e a falta de menstruação é sinal de problema. Sim. O fato da mulher menstruar todo mês, isso quer dizer que os genitais dela estão em ordem do ponto de vista hormonal, funcional e anatômico. Tá certo. Olha que aula boa, como sempre, né, gente? Uma delícia conversar com o Dr. José Bento sempre, obrigado, né? E aí você pode continuar fazendo contato, é claro. Você vai no site e começa a fazer as suas pesquisas através do drjosebento.com.br ou através do Instagram, comece a seguir agora, @josebento. Doutor, obrigada. Obrigada mais uma vez, viu, querido? Prazer, sempre um prazer te encontrar por aqui, viu? Muito obrigado. obrigada. Imagina quantas mulheres você ajudou agora com essas informações. Obrigada mais uma vez.